Olá, que alegria estar mais uma vez com vocês aqui no Projeto Vida e Você, um programa que tem o desejo ardente de levar a palavra de Deus até você, até a sua casa, até onde você estiver assistindo este programa, seja no seu tablet, seja no seu smartphone, seja no seu computador, na sua televisão, não interessa. O importante é que nós queremos levar o amor de Jesus até você, queremos levar a palavra de Deus até você. Amanhã é um dia muito especial. Amanhã nós comemoramos a Páscoa. Você sabia que o mundo inteiro comemora essa data amanhã? Você está vendo essa mesa muito bem arrumada pela pastora Diná, ela esteve aqui, fez toda essa produção para nós. Você está vendo aqui essas 4 taças que representam o vinho, são 4 taças de suco. Você está vendo este pão. Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito da Páscoa. Desde criança eu sempre ganhei meu ovo de Páscoa, sempre esperei aquele chocolate gostoso e hoje está tão difícil, a situação está meio dura, o ovo de Páscoa está bem caro lá na gôndola do supermercado, lá na loja, mas a Páscoa é comemorada até hoje e temos ali o coelho e temos ali o chocolate, mas muito mais do que isso, e o chocolate é gostoso demais, eu vou comprar para os meus filhos, vou comer bastante também. Mas muito mais do que isso, a Páscoa, ela é uma festa muito séria. A Páscoa é a principal festa realizada até os dias de hoje pelo judeu, pelo povo de Israel. Deus, há muitos anos atrás, e lá na Bíblia está registrado tudo isso, em Êxodo, no capítulo 12, Deus, naquele momento em que Israel estava escravizado pelo Egito. Quantos não conhecem a história do Mar Vermelho que se abriu? Tem filmes de Hollywood a respeito disso. Nós temos aí desenhos animados da Disney. Essa história ela é muito séria e é uma história verdadeira. Muitos até brincam que o povo atravessou por algumas pedras, não houve coisa de mar aberto nenhum, não teve nada disso. Aí eu te falo, então o milagre é maior ainda se eles atravessaram por umas pedras, porque diz a Bíblia que os egípcios vieram depois e morreram afogados. Já imaginou você morrer afogado com 5, 10 centímetros de água? O milagre é maior ainda. Mas isso é uma história verdadeira, isso realmente existiu. Israel ficou cativo do Egito por mais de 450 anos. Moisés veio para libertar o povo não aguentava mais aquele cativeiro. Moisés, ele cresce, ele recebe de Deus um ensinamento, ele tem 3 períodos de 40 anos na sua vida, e quando ele se apresenta para Faraó, Deus endurece o coração de Faraó para não libertar Israel. Acontecem as 10 pragas, você também deve saber disso, e a 10ª praga foi uma praga onde Deus disse: basta, todo primogênito será morto, seja ser humano ou animal. Mas Deus disse assim para Moisés: Moisés, aqueles que tiverem o sangue de um cordeiro sobre os umbrais das portas, esses aí, os primogênitos desta casa, não morrerá. Você vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue desse cordeiro e vai aspergir sobre os umbrais da porta. Moisés espalhou para todo Israel, para todo o povo, e o povo foi obediente e fez isso. Na noite em que aconteceu isso, veio o anjo da morte. A Bíblia é muito clara, eu não vou ler essa passagem toda, que ela é comprida, mas eu gostaria muito que você na sua casa lesse Êxodo 12. E ali o anjo da morte vem, e o anjo da morte olha, aqui tem sangue, aqui ninguém vai morrer. Aqui não tem sangue. Ele entrava e o primogênito morria, fosse o pai ou a mãe ou o filho, não interessava, não havia jeito, o primogênito morria. Quando amanheceu, era um terror, grito, choro, desespero.
milhares de pessoas morreram, pessoas que não acreditaram nesta palavra de Deus. Este dia se chamou em hebraico Pessah, que é Páscoa. A derivação de Páscoa vem da palavra Pessah, lá do hebraico. E o que significa Pessah? Significa passar por cima. Deus então disse assim: hoje é o dia do Pessah, o dia em que a morte passará por cima daqueles que tiverem o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das suas casas. Deus disse mais: hoje será o primeiro dia, hoje será o primeiro dia do primeiro mês do ano, hoje começa o ano, hoje começa uma nova história na vida de vocês. O dia em que o Cordeiro foi morto, o sangue desse Cordeiro foi aspergido nos umbrais das casas. É lindo, não é? Alguns aí que já estão me vendo, já estão fazendo a analogia. Quem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para a terra para morrer por nós, para que o seu sangue viesse e curasse toda a humanidade do seu mal, do seu pecado, para que o seu sangue viesse e tirasse toda a enfermidade? É Jesus. João Batista, ele diz isso lá no livro de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, isso é muito forte. Desde aquela época, lá há milhares de anos atrás, Deus profetizou que apenas o Cordeiro morto, quando pegasse o sangue deste Cordeiro morto, poderia salvar a pessoa da morte. Todos morreram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão entrou a morte, em Adão entrou o pecado. Deus disse para Adão: você é eterno, meu filho, mas não coma da árvore ali do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, meu filho, você vai morrer. E a morte, queridos, é a morte física, essa morte desse corpo que transcende para a morte espiritual. Todos vamos morrer. Mas depois que eu for para debaixo da terra, tem o caminho da morte eterna e o caminho da vida eterna. Eu quero te dizer que a Páscoa, nós comemoramos, nós celebramos aqui amanhã na Igreja Projeto Vida, nós teremos uma mesa maior que essa aqui ainda, com outros elementos, e se você tiver curiosidade para aprender mais ainda disso, venha amanhã, eu te convido, logo mais eu vou passar os horários e o endereço daqui, você vai entender a profundidade de como isso é sério, como a comemoração, a celebração da Páscoa é séria. E o povo de Israel, o povo judeu, eles então tiveram a oportunidade ali. Faraó se rende ao poder de Deus e fala: podem ir embora. Israel atravessa o Mar Vermelho e começa uma nova história. O ano deles começou ali, o primeiro dia do ano foi ali naquele dia em que Deus falou: esse é o primeiro dia, o primeiro mês do ano para vocês. Quando Jesus entrar na sua vida, quando você disser assim: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, venha sobre a minha vida, uma nova história Deus tem para você, uma nova vida Deus tem para você, tudo começará novo. Olha a profecia, olha o paralelo das coisas. É Jesus que faz todas as coisas novas. Ali, queridos, e Deus falou assim: vocês perpetuamente irão comemorar esta Páscoa, lembrando do que eu fiz por vocês, lembrando do livramento que eu dei para vocês, lembrando que eu tirei vocês de uma escravidão. Pastor Júnior, tem alguma analogia entre a escravidão de Israel com alguma escravidão nos dias de hoje? Claro que tem. O homem que não tem Jesus, o homem que não vive a palavra de Deus, ele é escravo do pecado, ele é escravo da mentira criada sobre nós, ele é escravo de coisas inventadas. Ele não quer muitas vezes fazer o que ele faz, mas ele faz porque a sua carne está muito mais forte do que o seu espírito.
Ele não quer pecar, ele não quer mentir, ele não quer roubar, ele não quer fazer coisas terríveis, mas ele não consegue, ele não dá conta. Sabe por quê, queridos? Um homem nunca dá conta de se autoconsertar, um homem nunca dá conta de se auto-arrumar. Ele arruma outros caminhos, mas o verdadeiro, que é Jesus vindo, o único que pode libertar, o único que pode nos tirar dessa escravidão. Esses dias saiu numa matéria na televisão o carimbo maldito, eu não sei o nome direito, de um negócio que estão fazendo para transmitir a AIDS. Queridos, desculpa o que eu vou falar, mas aqueles que estão em santidade, o homem que está dentro da sua casa respeitando a sua esposa, aquele que não comete adultério, traição, aquele que não comete fornicação, aquele que não peca, ele não vai ter esse negócio não. Nós estamos blindados por uma santidade maravilhosa, nós estamos blindados pela presença de Jesus, pela presença de Deus. O mundo aí fora está preocupado com as consequências do pecado. Não se preocupe com a consequência do pecado, porque isso vai ter mesmo. Se preocupe em parar, se preocupe em ser livre, se preocupe em viver uma vida alegre, feliz, leve, cheia de paz. Israel estava lá sendo castigado, açoites, coisas físicas. Hoje a sua alma recebe açoites, hoje a sua mente recebe açoites, hoje o mundo espiritual conspira contra você, cheio de açoites, cheio de coisas pesadas. E Jesus, esse Cordeiro Santo de Deus, quando você chama este sangue sobre a sua vida, você se torna livre. Deus então mandou que eles comemorassem essa Páscoa perpetuamente. Eu estou aqui com dois elementos muito importantes aqui sobre a mesa. Existem outros, como eu disse. Existem as ervas amargas, existe uma taça de água salgada, existe uma pasta de frutas e existe o cordeiro propriamente dito assado. Mas existe também na mesa o pão e 4 taças. Essas 4 taças, elas ficavam sobre uma mesa de uma forma decorativa, como nós estamos aqui. Cada taça dessa, ela representava alguma coisa. Até os dias de hoje, muitos judeus lá em Israel vão comemorar a Páscoa e vão fazer uma mesa e toda essa simbologia. Mas isso aqui nos dias de hoje tem um significado tremendo. As 4 taças, elas representam cada uma algo que Jesus fez para nós. Eu quero ler agora um pequeno trecho, e agora eu vou ler, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 20, que diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual Jesus enviou Pedro e João dizendo, aqui dias de pães sem fermento é a Páscoa, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, antes de ir para a cruz. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Jesus está lá no céu, te esperando para ceiar com você, como ele ceiou com seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo,
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, muitos de vocês conhecem o quadro é o Da Vinci, acho que é o Da Vinci, um quadro, a Santa Ceia, todo mundo conhece aquele quadro, mas eu vou mostrar aí rapidamente para você agora no programa, como é que era a mesa realmente, lá na época de Jesus, uma mesa em forma de U, em forma de C, aonde eles se sentavam sentados no chão, a mesa era baixinha, e ali era colocada a ceia. Sempre durante da passagem do Mar Vermelho até os dias de Jesus, o povo de Israel colocava essas 4 taças. E na hora desta ceia, eles comemoravam, e eles falavam assim: essa aqui é a taça que nos tirou debaixo da carga dos egípcios. E eles comemoravam, e eles cantavam. Depois, eles pegavam a segunda taça e diziam assim: esta é a taça que nos tirou da servidão. E eles cantavam e comemoravam. Eles pegavam então a terceira taça e diziam: essa é a taça do resgate, que com um braço estendido Ele nos resgatou. E depois a quarta taça, e eles diziam: um dia nós seremos tomados novamente, Deus recolherá o seu povo novamente. Eles não bebiam, queridos, essas taças. Aí eles tinham outras taças que eram servidos para todos ali na casa. Aqui era apenas uma comemoração. Só que algo tremendo, algo maravilhoso aconteceu naquele dia, na Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus discípulos, antes dele ser levado à cruz. Jesus, se você reparar aqui na Escritura, ele pegou a taça e repartiu. Aqui, ele pega a taça e reparte o vinho com todos. Mas no final, aqui no versículo 20, ele fala assim: da mesma forma, depois da ceia, já haviam distribuído o vinho, já haviam comido, ele para tudo e ele diz assim: ele tomou a terceira taça, a taça do resgate, que só o Messias poderia pegá-la. Preste atenção, durante todos esses milhares de anos, somente o Messias, havia uma profecia, que só o Messias poderia pegar a taça, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Você sabia que Messias no hebraico é ungido? E Cristo no grego é ungido? O que é Cristo? É o ungido de Deus, aquele que tem total unção de Deus, aquele que tem total autoridade de Deus para conosco. E ele pegou a terceira taça, depois de todos terem ceado, e ele disse assim: este é o cálice da nova aliança, em favor de todos vocês, com graça para todos vocês, o meu favor para vocês. E ele tomou esta taça. Queridos, todos ficaram de boca aberta. Todos olharam e disseram: ele é o Cristo realmente. Lá no deserto, o cordeiro foi morto, o sangue do cordeiro foi derramado, foi passado o sangue no umbral das portas, e hoje este cordeiro está se preparando para morrer, para o seu sangue ser derramado, e toda a morte será passada sobre aqueles que o tiverem. Queridos, aqueles que têm o sangue de Jesus, aqueles que têm o sangue de Jesus sobre a sua vida, têm a vida eterna. Nós estamos perecendo. Você sabe o que é perecer? O peixe, quando você compra, você já viu num caminhão de peixe assim? Cuidado, produto perecível, ele vai morrendo devagarzinho. Ainda tem um tempo, se o gelo ali acabar, ainda dá um tempinho ainda de você colocar no forno, de você fritar o peixe, ou fazer aquele sushi, aquele sashimi gostosíssimo. Mas ele vai morrendo aos poucos. Assim somos nós.
O dia que você saiu do ventre da sua mãe, você começou a crescer e a morrer lentamente. Só que no final, na morte mesmo ali, a morte física, Jesus, Ele quer pegar o Pessá sobre a sua vida, Ele quer a marca do Pessá sobre a sua vida, Ele quer a marca da Páscoa sobre a sua vida, e Ele vai fazer assim, a morte vai passar sobre você, e você vai abrir os seus olhos, e você vai estar na glória com o Senhor, na vida eterna. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Essa é a comemoração da Páscoa. Existem muitas outras coisas que eu gostaria de explicar para vocês, mas o tempo nosso é muito curto aqui no programa. Amanhã no culto, como eu disse, nós teremos uma ceia maravilhosa com todos os membros, e eu queria muito que você estivesse conosco lá ceando. Nós teremos toda essa explicação mais detalhada, os outros elementos que eu disse, e lá você poderá congregar conosco, ter a comunhão conosco nessa festa maravilhosa, que é a promessa que Deus cumpriu, a promessa do seu Filho amado para nos salvar, para nos tirar do pecado. Portanto, essa é a mensagem da Páscoa. É isso que eu quero deixar para você. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, fale conosco no nosso e-mail, contato.pocos@projetovida.com.br. Vamos fazer uma oração agora, então? Por favor, se você puder, feche os teus olhos, se concentre e ouça a oração que eu vou fazer por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, nesse momento, a Tua vida, Senhor Deus, entrando sobre esta pessoa que está nos assistindo, Senhor. Pai, vem, Senhor Deus, com Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus querido, que eles possam, Senhor Deus, entender, ó Pai, que o Senhor é o único e suficiente Salvador da humanidade e que o Teu sangue sobre nós, ó Pai, pode nos salvar, pode nos livrar, Senhor Deus, de todo mal, de todo pecado, Senhor, pode nos curar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, uma alegria no dia de hoje, Senhor Deus. Eu declaro, Senhor Deus, a paz sobre cada um que nos ouve. Queridos, venha aqui para o Projeto Vida. Estamos aqui na Rua dos Expedicionários, número 333, esquina com a Rio Grande do Sul. Nós temos culto toda quarta às 20 horas e todo domingo às 18h30. Nós queremos muito ver você aqui. Portanto, não perca. E os nossos programas, claro, todo sábado às 9h30 da manhã. E você aí também no YouTube, no Facebook, nós estamos aí distribuindo, nós estamos aí passando o programa. Curta a nossa página Projeto Vida Pecaldas, vai ser muito bacana ter você conosco. Portanto, muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo programa e até o próximo culto lá no Projeto Vida. Tchau, tchau.